Oi pessoal, eu sou o Alessandro e dia 30 de janeiro nós comemoramos o Dia do Quadrinho Nacional. Nesse ano de 2022 eu pretendo fazer uma programação especial, a começar por esse vídeo. A ideia é que a partir desse vídeo tenhamos aí uma sequência, uma trilogia, no qual eu comento aspectos diferentes. Tenho feito algumas listas agora, então vou fazer listas relacionadas ao quadrinho nacional. Não necessariamente lista dos melhores quadrinhos nacionais, vai ter uma que vai flertar com isso. Mas vou fazer 3 vídeos com listas e durante a semana eu vou lançar mais 2 vídeos de quadrinhos brasileiros. Vai ser o retorno do quadro Acervo Nacional nesse ano de 2022. Esse foi um quadro que eu comecei ano passado, um quadro que teve a periodicidade aí mais ou menos semanal, no qual eu reservava aí um espaço no Ministério para falar de quadrinho brasileiro. A minha ideia é que esse quadro continue esse ano e que ganhe até mais vitalidade, mais força aqui no canal, para que a gente possa ter mais vitrines para a nossa produção brasileira, que é tão interessante. Enfim, então temos aí a contar de hoje, na próxima semana, 5 vídeos relacionados a quadrinhos brasileiros, beleza? Mas vamos à lista de hoje. A ideia dessa lista é comentar iniciativas dos últimos anos que foram interessantes para o quadrinho nacional. Bom, só que são iniciativas do próprio mercado. A gente poderia falar aqui de iniciativa de poder público, editais, por exemplo, ajuda a artistas durante a pandemia, mas a ideia aqui é falar de iniciativas do próprio mercado que eu julguei interessantes para o quadrinho brasileiro. Eu devo dizer que eu cheguei, acho que tardiamente, ao quadrinho brasileiro. Posso dizer assim, boa parte das pessoas chega ao quadrinho brasileiro primeiro, começa lá com Turma da Mônica e às vezes depois migra para outras coisas, ou vai ler super-herói, ou vai ler mangá, mas no meu caso não foi assim. O meu começo foi um pouquinho lá com a Kim, que é um personagem que depois eu descobri que era da Bonelli, mas o começo de fato mesmo foi com super-heróis. Eu não comecei com quadrinho brasileiro. E durante muito tempo li muito super-herói, depois fui descobrindo outras coisas próximas a super-heróis, tipo Vertigo, Image. E aí, bom, há alguns anos eu cheguei a essa produção brasileira, seja uma produção independente, seja uma produção que sai por editores, mas é com a cara mais autoral, E tenho lido cada vez mais, mas julgo que ainda é pouco. E eu estava pensando, por que isso? Né? Por que eu demorei a chegar? É porque, em grande parte, eu não via quadrinhos brasileiros. Eu não sou de uma grande capital, sou do interior, então eu não conhecia. Durante muito tempo, minha adolescência, depois parte da vida adulta, eu não conhecia. Vinha conhecer tem relativamente pouco tempo. E acho que algumas dessas iniciativas que eu vou falar aqui contribuíram para o meu caso. Bom, vamos lá. São 10. A primeira delas é as Graphic MSP. Está aí para comemorar 10 anos esse selo. Bom, a Graphic MSP todo mundo conhece. É um selo aí da Maurício de Souza Produções, no qual artistas brasileiros que não trabalham para Maurício de Souza podem reinterpretar os personagens do Maurício. E tem a editoria do Sidney Guzman, o selo, a coleção, é uma ideia dele. Por que eu achei essa iniciativa interessante? 2 motivos. Primeiro, faz com que as pessoas que tiveram contato com a Turma da Mônica quando criança possam voltar à Turma da Mônica mais velhas, seja na adolescência, seja na vida adulta, ou seja, né, você faz com que a pessoa volte a experimentar quadrinho e quadrinho brasileiro. Mas não é só isso. As Graphic MSP, elas servem de vitrine para autores do mercado independente, por exemplo, ou autores que até publicam por editora, mas que não são tão conhecidos do grande público. Eu vou dar um exemplo. Os Cafage, o Vitor Elu Cafage, já tinha uma produção antes de fazerem suas Graphic MSP. Inclusive, daqui a pouco, num outro vídeo, na verdade, eu vou falar um pouco disso, do Valente, do Vitor Cafage. Mas acabaram assim, ganhando muito mais holofotes quando fizeram lá laços, lições, lembranças. A gente pode pensar em outros que são assim também. Reparem, né, eles não começam com uma Graphic MSP. Todo mundo que faz uma Graphic MSP já tem uma trajetória. Então já são pessoas que estão mais ou menos consolidadas no mercado. Mas ao fazer uma Graphic MSP,
ganham, assim, como eu disse, holofote e o restante da sua obra para ser mais percebido também. Então acho isso muito bacana e acho que é realmente algo assim, tipo, necessário, né? Você dá personagens mais famosos para autores que às vezes não são tão famosos, ou alguns até têm fama, né? Mas vamos lá, para que esses possam ser mais conhecidos. Então, a Graphic MSP. A segunda é o Arts Alley da CCXP, o beco dos artistas. Eu nunca fui uma CCXP. O que aqui do canal, quem vai com frequência é o Fred. Mas eu sei o impacto que esse beco dos artistas tem pelo que eu acompanho na internet. Dos próprios artistas, que vários deles fazem seus quadrinhos para serem lançados na época da CCXP. E, bom, pelo visto, é um local de venda muito interessante para esse cenário independente. Eu cito a CCXP porque é o mais famoso, é o evento mais famoso. E esse Beco dos Artistas lá acaba sendo o maior. Mas há outros eventos no Brasil nos quais que servem também de feiras para esses quadrinistas nacionais. Lá o FIC, por exemplo, tem a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, há eventos aí pelo Brasil inteiro. Mas esses becos dos artistas, esses eventos para que essa produção independente possa escoar, acabaram ganhando uma relevância muito interessante no contexto brasileiro. Então, esse foi o segundo. Vamos lá agora para o terceiro, que é o Original Pipoca Nanquim. Esse é um selo da Pipoca Nanquim. E agora a Comic Zone também começou seu selo de originais, concurso. Inclusive já li, vai ser um dos quadrinhos comentados essa semana. E o que eu falo Pipoca Nanquim vale também para a Comic Zone, embora a Comic Zone esteja começando agora. O que acontece? A Pipoca Nanquim é uma editora que tem uma legião de, vamos colocar assim, de pessoas que compram a curadoria. As pessoas compram porque é Pipoca Nanquim. Confiam lá na curadoria do Zago, da Jane Calari, Daniel Lopes. Enfim, as pessoas compram Pipoca e Nanquim. Eu não vou falar assim, independente do que eles lançarem, as pessoas vão comprar. Isso também talvez seja um pouco mecânico demais. Mas há uma relação de confiança da Pipoca e Nanquim com o seu público. E eles confiam na seleção de histórias, o público confia na seleção de histórias, na seleção de títulos que a Pipoca e Nanquim vai lançar. Uma parcela grande do público que é assim. E quando a Pipoca e Nanquim começa a publicar não só quadrinhos nacionais, mas quadrinhos nacionais inéditos, originais, isso também é uma vitrine enorme. Teremos pessoas que vão comprar não por ser do autor X ou do autor Y, mas por estar sendo lançado pela Pipoca e Nanquim, e aí vão conhecer o autor X e o autor Y. Isso é muito bom, isso fomenta. Pipoca e Nanquim fez isso com alguns autores que já eram conhecidos no nosso cenário, mas que talvez, se tivessem lançado por outra editora, essas obras não tivessem o impacto que tiveram. Então, julgo isso também uma iniciativa muito legal. Vou colar essa terceira na quarta, que é dos resgates históricos. Isso aqui não é só a Pipoca e Nanquim que faz, mas acho que o termo ficou muito ligado a ela. Esse resgates históricos, isso não é só com quadrinistas nacionais, também é feito com quadrinistas não brasileiros, vez por outra. Por exemplo, Frank Frazetta, Pipoca e Nanquim lançou aí um quadrinho que resgatava obras dele, quadrinhos dele do começo da carreira. Mas nós temos tido resgates históricos com quadrinistas brasileiros, ou seja, autores que hoje não são tão vistos, ou que até são vistos, mas que essas obras não são tão vistas. E, bom, no caso da Pipoca e Nanquim, nós tivemos Flávio Colim, que não só Pipoca e Nanquim fez resgate histórico, vamos chamar assim, mas tem na Conrad também e também na editora Figura. A gente pode falar também da relação da Comic Zone com o Lourenço Mutarelli. Eu não sei se a Comic Zone usou esse termo resgate histórico, mas trouxe de volta a obra. Esses resgates históricos também são uma cultura interessante e um movimento bacana do nosso mercado com quadrinho nacional. Bom, vamos para quinta, né? Vamos para a quinta, que é o Almanac Guará. Eu já fiz resenha aqui do primeiro Almanac Guará, comprei recentemente o volume de 2 e 3. E por que eu estou falando do Almanac Guará? Porque o Almanac Guará ele tem uma característica de ser uma revista mix.
Ou seja, ali tem 4 histórias por mês, sempre 3 da própria Guará e uma de um quadrinista independente. E, gente, revistas mix são importantes. Eu sei que nesse nosso contexto agora, nós não estamos mais numa época áurea das revistas mix. Na verdade, a gente caminha para uma certa graphic novelização do mercado. Mas o interessante da revista mix é que ela permite lançamentos. Como eu já disse aqui algumas vezes, o todo sustenta a parte. Quando eu digo lançamentos, na verdade a palavra que eu queria usar é estreias. Às vezes um autor que não é tão conhecido, ele, lança são 4 histórias, a dele é a 4ª. E, gente, muita gente boa estreou assim. Pensem, por exemplo, quanto que a 2000 AD, do contexto britânico, trouxe grandes talentos. E às vezes permitindo que o cara fizesse uma história de 3, 4 páginas para iniciar. Então o Almanac Guará, dessas revistas, desses lançamentos que mais circularam aí recentemente, é um dos poucos mix do quadrinho nacional. Então acho isso muito importante. Acho importante termos revistas assim. Vamos para a sexta. A sexta é a existência de editoras. Não sei nem se eu posso chamar isso de uma iniciativa, mas coloco aqui. Mas a existência de editoras que tem foco na produção nacional, que publicam basicamente quadrinho brasileiro. Vou lembrar de uma aqui que é a Draco. Inclusive eu vi o Rafael Fernandes, salvo engano, o nome do editor da Draco, num evento no FRJ, foi muito interessante, ele falando da proposta da editora, que é sempre quadrinho brasileiro. Li, inclusive a Draco é uma editora que esse ano de 2022 acho que tem que dar mais atenção, conheço muito pouco do catálogo deles. Mas a gente pode pensar em editoras mais recentes, editoras jovens, como por exemplo a Ultimato do Bacon, que tem publicado aí uma revista bimestral com adaptações literárias e também algumas revistas, algumas edições únicas, né, vamos chamar de graphic novels. Tem também a Universo Fantástico, trabalhando aí com a obra do Mozart Couto, que a gente pode falar até talvez de um certo resgate também. A própria Guará, enfim, são editoras que se dedicam ao mercado nacional. Nesse contexto também tem a Ugra. A Ugra é uma livraria de São Paulo que também tem uma espécie de braço editorial aí, publica umas revistas pequenininhas, O Grito, que são bem interessantes. Então, termos nesse contexto, editoras dedicadas ao quadrinho brasileiro exclusivamente, é importante, porque o nosso mercado, ele nasce muito como uma recepção do que vem de fora. Se a gente for pensar aquelas primeiras revistas lá, no começo do século XX, vem muita coisa dos syndicates dos Estados Unidos, enfim. E termos aí essa dedicação à produção nacional é importante. Vamos lá, já foram então 6, é isso? Já foram 6. Vamos para a 7ª. Algumas iniciativas de divulgação, porque aqui eu estou falando, falei de iniciativas de publicação, Graphic MSP, o Napoc Nanquim, o Almanac Guará. Falei de um espaço de venda, que é o Artsale da CCXP. Mas a divulgação também é importante. Como eu disse, eu não via quadrinho brasileiro, não conhecia quadrinho brasileiro. E temos tido iniciativas de divulgação muito interessantes. Eu vou citar 2, né? A Norte em Quadrinhos e a Rede Nordestina de HQs, que são iniciativas para divulgar, os nomes já indicam, quadrinhos de 2 regiões do país e de trazer holofotes para esses quadrinhos. Isso é muito importante. Inclusive, essa coisa de ter vitrine é um ponto que a gente não pode deixar de bater. Vejo, por exemplo, aqui no canal, no ano passado, me esforcei para dar um pouco mais esse espaço. Às vezes, não é um vídeo que vai dar tanto view inicialmente, isso acontece, tá? Não dá para dourar a pílula. Vou comentar, sei lá, um último número de X-Men ou um quadrinho brasileiro. O quadrinho brasileiro vai dar bem menos view. Então tem que pensar estratégias, enfim. Mas essas iniciativas de divulgação, elas são fundamentais. A gente tem que pensar aí na produção, nos espaços de venda e na divulgação. E há também, por exemplo, vejo perfis do Instagram, como Fora do Plástico, dão bastante espaço para o quadrinho brasileiro, estão sempre divulgando, por exemplo, as campanhas no Catarse, as campanhas de Catarse de quadrinistas brasileiros, de editoras que querem fazer alguma coisa com o quadrinho nacional. Enfim, então tem alguns espaços de divulgação. Trouxe aqui de primeira, assim, né?
O Norte em Quadrinhos, a Rede Nordestina de HQs, todos têm perfil no Instagram, só dá uma olhadinha. Vamos lá, agora tem uma iniciativa bem recente, que vamos lá, é a minha oitava, que é o Prêmio Geek, que foi um prêmio que reuniu a Amazon, Pipoca e Nanquim e a CCXP. O que foi esse Prêmio Geek? Vários autores fizeram sua autopublicação na Amazon e, bom, a partir disso, né, eles estavam inscritos, não foi assim, automaticamente autopublicou na Amazon e estava inscrito. Faziam a inscrição, mas uma das condições para a inscrição era autopublicar na Amazon em formato digital. E aí houve um conselho, né, uma equipe para ver que quadrinhos seriam finalistas, levando em conta várias coisas, a qualidade, potencial comercial. E depois foi escolhido um quadrinho que ganhou um contrato com a Pipoca e Nanquim, ganhou um prêmio também em dinheiro, ganhou divulgação na CCXP. E esse tipo de prêmio também é importante. E aqui é para pescar talentos. Porque, bom, em princípio qualquer um pode concorrer e às vezes é uma pessoa que vai bater na porta de uma editora e não é conhecido. Não é tão fácil ser publicado assim. Às vezes o cara não tem grana para bancar a publicação independente. Às vezes tem dificuldade de fazer a campanha no Catarse. As coisas não são tão simples. Então, um prêmio desse tipo, ele garimpa talentos. Agora também tem o prêmio latino-americano aí, que a Comic Zone está junto, não é só para quadrinho brasileiro, mas quadrinhos brasileiros podem se inscrever. Então esse tipo de prêmio também é algo bem importante. Vamos para a nona. A nona é a volta dos quadrinhos Disney produzidos por brasileiros. Quando a gente fala de quadrinho nacional, a gente esquece com frequência isso. Que durante muitos anos o Brasil foi um polo de produção de quadrinhos Disney. Isso é verdade, tá, minha gente? Um polo de produção de quadrinhos Disney na editora Abril. A Disney, na verdade, ela licencia os seus personagens para que histórias sejam produzidas por editoras diversas ao redor do mundo. Então, os dois grandes polos de produção hoje em dia são Itália e Dinamarca. O Brasil já foi um polo de produção de quadrinhos Disney. E, inclusive, as histórias do Zé Carioca são muito famosas, as histórias da Patada, as histórias do Peninha, produzidas por brasileiros. E hoje, na verdade, tem aí pouco mais de um ano, nós tivemos o retorno de histórias produzidas por brasileiros, agora com a editora Culturama. Inicialmente histórias do Zé Carioca, que foram publicadas na revista Aventuras Disney. Agora até uma edição edição especial, Zé Carioca Viagens Extraordinárias. Então, não é ainda, claro, que a Abril fez, mas voltou-se a produzir quadrinhos Disney no Brasil e por brasileiros. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de sinalizar. E por último, mas não menos importante, vamos lá, projeto da editora Mino, que eu achei bem bacana, que foi o Narrativas Periféricas, que também foi um projeto de prospecção de autores nesse contexto de periferia. E a editora Mino deu todo um suporte de aulas, bom, os quadrinhos, de aulas tanto para a produção de quadrinhos, ela deu um suporte a esses autores. E os quadrinhos foram lançados. Cara, esse tipo de iniciativa também, de às vezes ir procurar os autores, gente talentosa, que às vezes não tem tanta oportunidade, foi algo fantástico que a Mino fez. E, bom, torço para que isso venha a se repetir, tanto pela Mino quanto por outras editoras. Enfim, são 10 iniciativas. A gente sabe da fragilidade do nosso mercado, mas achei importante sinalizar que coisas boas foram e são feitas. Coisas boas foram e são feitas. A gente tem que consolidar algumas, repetir outras, amadurecer ainda outras, mas coisas boas foram e são feitas. E a gente vai dando nossa contribuição. Por exemplo, como eu disse, já mencionei aqui o Acervo Nacional, busco divulgar também no Diário Oficial, que é o quadro de notícias, as campanhas no Catarse. Vamos que vamos, né? Porque, na verdade, todo mundo tende a ganhar com isso. Eu penso como leitor. Eu sou um leitor comum, tal como você. E como é que pra mim foi bacana, tá sendo bacana descobrir cada vez mais e mais quadrinhos brasileiros. Muita coisa boa é publicada por aqui e a gente nem sabe. Enfim, minha gente, tá aí o meu vídeo com 10 iniciativas que eu achei importantes,
úteis, achei férteis nesse nosso contexto do quadrinho nacional. Enfim, vamos ter mais vídeos aí, mas abro com esse. E você, conhece alguma outra iniciativa? Essas aqui, a ideia não foi colocar as melhores iniciativas, não foi esgotar, não, foi lembrar de algumas. Bota nos comentários outras aí, bota nos comentários outras, vamos trocar uma ideia, vamos divulgar coisa bacana, né? Bota aí, né? Enfim, minha gente, vou parando então por aqui. Vou fazer aqueles jabás finais, né? Pedir para você curtir, para você compartilhar, se você gostou do vídeo. Se inscrever no canal, caso esteja chegando por agora. Lembra também tem dos links patrocinados, né? Tem o link da Amazon, tem o link da Panini. Caso você faça compra nessas lojas usando esses links, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. E tem também o cupom da editora Novo Século, que também publica quadrinho brasileiro. Inclusive, em breve vou resenhar um quadrinho que foi publicado pelo editor Novo Século, que é Zeca e o Mistério dos Irmãos Lumière, quadrinho brasileiro também. Inclusive, entrevistei os autores aqui no canal, mas tá aí tem cupom da editora Novo Século, que é Mini HQ, dá 30% de desconto lá no site deles, e também ajuda o canal, caso você use, né? Bom, jabás feitos, vou parando então por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.